Abramos as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 17, versículos 12 a 19. Lucas, capítulo 17, versículos 12 a 19. Os irmãos e as irmãs podem permanecerem sentados e sentados. Lucas, capítulo 17, aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Por alguns minutos, nós iremos fazer uma reflexão com o seguinte tema: o retorno da gratidão. Antes de analisarmos esse texto, eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Inéia e por ter sido escolhido por ela para estar nesta noite aqui transmitindo a mensagem. Ela tem 2 pastores na família, como o pastor Davi falou, o pastor Davi e o pastor Manuel. Ela escolheu o pastor da igreja, pastor Gilmar, para que nesta noite estivesse aqui trazendo a mensagem. Portanto, eu agradeço à irmã Inéia por ter me escolhido para a mensagem nesta noite. Voltemos ao tema e ao texto. O tema é o retorno da gratidão. E esse tema é extraído exatamente do texto que nós acabamos de ler. Mas vamos analisar versículos por versículos. Em Lucas, capítulo 17, versículo 12 a 13, diz o seguinte: ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E nesses 2 versículos nós vamos analisar logo de saída a localização de onde ocorreu este milagre. Uma aldeia. O texto diz: ao entrar em certa aldeia. Não tem o nome da aldeia. Segunda coisa,
10 leprosos, 10 enfermos, com um problema de saúde que não tinha quem resolver aquele problema. Eram 10. E eles pediram a Jesus algo. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles colocaram em Jesus a única e a última solução para o seu problema, ou para os seus problemas. E o que é que Jesus diz? E levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Qual a resposta que Jesus deu? Lucas, capítulo 17, versículo 14. Ele, logo que os viu, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Essa primeira parte da palavra do que Jesus tinha dito era o que constava na lei em relação aos leprosos. Ele, logo que os viu, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Mas o que foi que aconteceu antes de chegar aos sacerdotes? Lucas 17, 14, a parte B. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos, foram curados. Não houve necessidade nem de chegar aos sacerdotes, mesmo sendo uma prescrição legal, religiosa. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. E foi uma cura instantânea. Não foi apenas um que foi curado. Foram os 10 que pediram a Jesus, que disseram a Jesus: mestre, tem compaixão de nós. Em Lucas, capítulo 17, versículos 15 e 16, nós temos exatamente a base para o tema. Qual é o tema da reflexão? O retorno da gratidão. E aí o que é que diz? Lucas 17, 15. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. O retorno da gratidão, o reconhecimento que aquele pedido que eles fizeram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós, aquele pedido foi atendido. E não apenas de um, mas de 10. Mas o que é que diz aqui em Lucas 17, 15? Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E outro detalhe:
aqui não menciona o nome de nenhum dos 10 que foram limpos. Não temos o nome de nenhum deles. Temos apenas a nacionalidade do que voltou glorificando a Deus em alta voz. A nacionalidade dele era samaritano. A nacionalidade de Jesus era judeu. Portanto, um samaritano estava entre aqueles 10 que estavam com um problema de enfermidade, cuja solução exclusivamente o retorno da gratidão, como Jesus descreve aqui. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Isto é, voltou. Lucas 17:17. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9? Onde estão? É importante que a gente analise aqui, porque muitas vezes a gente deseja de Jesus uma cura física. Mas é necessário algo mais, ser curado em nós. Não apenas o físico, mas o espírito. E fundamentalmente o espírito. Uma cura física e uma cura espiritual. E Jesus perguntou: não foram limpos os 10? E os 9? Onde estão? O que é que Jesus demonstra aqui com essa pergunta? Que ele desejava que os 10 que foram curados voltassem também. O retorno da gratidão não seria só de um, mas seriam de 10. E Jesus diz, perguntou-lhe, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Nós podemos tirar uma lição dessa pergunta aqui de Jesus, onde muitas vezes a gente busca Jesus para uma busca de emprego, para uma cura física, para o resultado de um concurso público ou de qualquer outra coisa. E depois que alcançamos aquilo e que sabemos que foi a mão de Jesus, muitas vezes abre-se até a boca e diz: eu não tenho tempo para Jesus, eu estou ocupado. Não sabemos os 9 para onde eles foram, mas o fato é o seguinte: é que para os 9 não houve o retorno da gratidão. O retorno da gratidão foi a realidade apenas em uma pessoa. E Jesus continua, Lucas 17:18. Veja o que é que Jesus diz. Quando Jesus pergunta, não foram limpos os 10 e os 9, onde estão? Ele vai além, ele diz o seguinte: não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então, quando Jesus pergunta, não foram limpos os 10 e os 9 onde estão? Ele argumenta dizendo:
não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então Jesus desejava que os 10 retornassem para agradecer a Jesus, porque só Jesus poderia torná-los limpos, e era uma enfermidade chamada lepra. Em Lucas 17 e 19, no final do fato da cura, aí nós vamos ver não apenas a cura física, mas a cura espiritual. Lucas capítulo 17, versículo 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa palavra salvou no grego tanto significa cura física, como a salvação no sentido espiritual. Palavra no grego, souzo, cura física e cura espiritual. E o que é que Jesus diz daquele homem que voltou? A tua fé te salvou, a tua fé te curou, fisicamente e espiritualmente, porque ele glorificou a Deus e ele ficou aos pés de Jesus. Aquele não queria Jesus apenas para uma cura física, mas ele queria Jesus para a eternidade. Porque quem busca Jesus não é para uma cura física. Muitos de nós que tivemos problemas, Jesus já nos curou de N coisas. E outra coisa, Jesus ele cura diretamente, sem intervenção dos médicos, e Jesus cura com a intervenção dos médicos. Quem foi que ensinou para os médicos? Quem foi que capacitou os médicos? Jesus Cristo. Agora, quando ele não quer que haja a utilização da mão dos médicos, ele cura diretamente. Há muitos casos que a pessoa não há necessidade nem de passar pela mão do médico, e Jesus cura. Curou no passado e cura hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora nós vamos ver 3 recomendações de gratidão que o apóstolo Paulo ministrou para 3 grupos de cristãos. Um em Colossos, já registrado em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede o quê? Agradecidos. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Os cristãos não é um grupo de murmuradores, mas é um grupo de pessoas
ensinados por Deus a serem agradecidos. E não é agradecido ao irmão, à irmã, agradecidos a Deus. Vamos para 1 Tessalonicenses, outro grupo de cristãos, outra igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sobre a gratidão, a recomendação da gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. É difícil? É. Muitas vezes nós não estamos preparados espiritualmente para ser gratos. Muitas vezes reclamamos. Mas, porque esta Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então veja que é uma recomendação geral para a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica e a igreja de Filipos. E continua a mesma coisa para as igrejas de hoje, para todos os cristãos, a gratidão e o retorno da gratidão. Nós nos lembrarmos de que o bem maior que nós temos, que é a nossa vida, nós devemos a Jesus. Nós devemos a Ele. E que um dia nós estaremos no céu com Ele. Mais cedo ou mais tarde, o cristão estará com Cristo no céu, face a face. Que Deus coloque essas palavras em nossas mentes e em nossos corações. Que nós possamos extrair, já no tema da reflexão, o retorno da gratidão. Que nós sejamos gratos a Jesus. Que nós sejamos gratos a Deus pelas inumeráveis bênçãos que Ele tem derramado sobre cada um de nós. Que Deus, pois, nos abençoe.